Eu queria falar com vocês a respeito da oração que um homem chamado Jabes fez a Deus, e a Bíblia vai nos dizer que Deus ouviu a sua oração. Isso aqui se encontra no livro de 1 Crônicas, no capítulo 4, versículo 10. Olha só, irmãos, observem bem. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Meus irmãos, às vezes tem pessoas que, assim, pelo fato da teologia da prosperidade, muitos homens estão se aproveitando das pessoas por causa disso. Não quer dizer que Deus não é o Deus da prosperidade. O Deus de Israel, o Deus Pai do Senhor Jesus Cristo, ele também é conhecido como Jeová Jireh, o Deus provedor, né? A gente não pode dizer que Deus ele é contra a prosperidade por causa que tem muitos homens se apropriando dessa teologia para se aproveitar das pessoas, né? Então, Jabes orou a Deus e pedindo: Senhor, amplia o meu patrimônio, né? E que eu não tenha mais problema na vida, que do mal eu não seja afligido, né? Olha lá, abençoares-me muitíssimo, né? E amplificares meus termos, né? Minhas terras. A Bíblia vai dizer que Deus ouviu a oração dele. Então, você pode orar sim a Deus, pedindo: Senhor, eu quero um patrimônio, eu quero ter a casa própria, eu quero ter meu carro, eu quero ter isso, ter aquilo. Você pode orar e Deus ele vai te dar. Eu conheci crente que chegou a falar, eu já conheci crente já, meus irmãos, que falava assim: não, que crente não pode ter carro, crente não pode ter casa. Eu falava: meus irmãos, mas por que você acha isso? Não, sabe, parece aquela teologia franciscana, né? Que não, a pessoa tem que vir para esse mundo para sofrer. E no sofrimento você está pagando seus pecados. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz, Deus levou sobre ele, o Senhor Jesus levou sobre ele. Então você pode sim desfrutar de uma vida boa, desfrutar de uma vida abençoada. O que você não pode é se afastar de Deus. Não pode começar a receber as bênçãos de Deus e se afastar dele. Isso não. Porque tem muitas pessoas que são assim. Elas recebem uma bênção, aí se afastam de Deus, se afastam da igreja. E não é esse o propósito de Deus quando ele te abençoa. O propósito de Deus em abençoar a vida de um homem, atender nas suas orações, é que ele tenha alegria de viver, é que ele tenha paz. Não que ele se afaste de Deus, mas nós vemos nesse texto aqui que Deus ouviu a oração deste homem. Quer prova maior do que essa, que Deus ele se alegra em abençoar a vida de uma pessoa? Você pode orar a Deus e falar: Senhor, prepara um carro melhor para mim, prepara uma casa melhor para mim, prepara um saldo positivo no banco. Deus ele tem o melhor para os seus filhos. A Bíblia diz que pedir, pedir, dar-se-vos-á, né? Aí Jesus ele fala: qual pai que o filho pedindo pão vai dar uma pedra? Se você está pedindo uma coisa para Deus, ele não vai fazer você sofrer. Pelo contrário, ele vai realizar o desejo do seu coração. Está lá em Salmo 34. Ele vai realizar aquilo que deseja o teu coração. Então, deseje coisas boas na sua vida, porque Deus certamente vai te dar. Mas ele quer que você permaneça firme nos caminhos dele.